Oi, César. Olá, José Roberto, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então, como disse, a ideia de entrevistá-lo era mais para falar do que levou você a levar a Keller Williams para o Brasil nesse momento, né, uma das maiores imobiliárias do mundo, e no momento de incerteza mundial, de alta de taxa de juros, todo mundo dizer que o mercado imobiliário pode ter um ajuste em vários países, né? é, com algumas exceções, talvez. Na Europa, fala-se que Portugal talvez não sofra tanto, porque tem o interesse de muita gente por imóveis lá. O Brasil também é um mercado particular, e por que seria particular? O que levou vocês a. O que vocês enxergam das perspectivas desse mercado aí para os próximos 4, 5 anos, ou para o próximo ano, mais especificamente? Tá bom. Bem, obrigado aí pela entrevista, César. Eu espero poder tirar aí as suas dúvidas. A Keller Williams é uma coisa interessante, né? Primeiro, só te dar um aparato, uma ideia, né? Por que que eu estou aqui, né? Eu nasci dentro de uma imobiliária e trabalhei, tive uma empresa aqui na São Paulo, capital, durante mais ou menos 30 anos. Vendi para Brasil Brokers, fui o responsável pela Brasil Brokers no estado de São Paulo até 2017. E em 2017 eu deixei a companhia e fui cumprir um período de não compete de 4 anos morando em Portugal. Então hoje eu ainda moro metade do tempo em Portugal e metade do tempo aqui no Brasil. Em 2019 eu estava lá nesse período praticamente sabático, né? E meu irmão, que tem muitos amigos aí, principalmente ele faz parte da executiva do Partido Novo aqui em São Paulo, tinha uma amiga que se aposentou, mudou para os Estados Unidos, eh, foi, foi morar na Flórida, os filhos já estavam na faculdade, ela se interessou em começar a trabalhar como corretora, porque não tinha muito o que fazer em casa, e aí ela entrou na Keller Williams, se apaixonou pela empresa, e a Keller Williams fala para todas as pessoas que trabalham com elas o tempo todo, se você conhece algum lugar do mundo onde não existe uma Keller Williams, e você conhece pessoas lá que você acha que possam trabalhar conosco de alguma maneira, faça a ponte, né? E a gente tem um processo onde as pessoas que trazem pessoas para o crescimento da empresa são recompensados, né, por conta disso. E aí ela conversou com o meu irmão é incorporador aqui em São Paulo, falou assim, olha, eu não tenho interesse, mas o meu irmão que está lá em Portugal não está fazendo grandes coisas, de repente, se ele se interessar, a gente pode pensar em juntos fazer alguma coisa, né? E aí isso foi mais ou menos agosto, setembro de 2019, e a gente começou a ter calls semanais com o pessoal da Keller Williams Worldwide, e fomos conhecendo um pouquinho os princípios, a maneira, as ideias, e a princípio como brasileiros, né? Deixa eu só desligar aqui que tem um som aqui. Tá? E como brasileiros, às vezes nós somos bastante São Tomés, né? E a gente acha que missão, valores e princípios são quadros para estarem pendurados nas paredes, né? E nós fomos conhecendo, fomos andando, eles foram também, fazia parte de um processo deles, fizeram muitas perguntas, fomos conversando, né? Contando um pouco da nossa história. E em dezembro eles nos convidaram para um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, chama Family Reunion, e esse evento foi em Dallas, Family, no e caso, fomos eu, Family, no caso, é a própria equipe mundial é, da capa d'água. Tá. exatamente. Aí fomos eu, meu irmão e mais um dos investidores que entrou com a gente, que é um incorporador aqui em São Paulo, e chegamos num evento, né? Primeiro, eu não conhecia o Texas, fiquei bastante bem impressionado. E aí, quando chegamos no início do evento, um evento para 15 mil pessoas no mercado imobiliário pagando para estar lá, mais de US$ 1.000 por pessoa, fora o investimento de transporte, alojamento, refeição, e assim, um entusiasmo no ar, uma energia, uma coisa que foi tomando conta da gente, né, no sentido de que, poxa, aquilo que eles pregam, né, de uma certa maneira, né, não é só o que está escrito, de verdade as pessoas aqui vivem dessa maneira, né?
e foi muito bacana, foi uma experiência muito interessante. A gente conheceu várias operações no mundo, né? A Keller Williams hoje está em 56 países, tem mais de 200 mil corretores. Encontramos muitos brasileiros, né? Morando em Dallas, morando em Austin, pessoas de um nível excelente que tinham se juntado à Keller Williams. Fizemos alguns amigos lá, que também estavam super felizes. Falaram assim, pô, isso aqui é completamente diferente, as pessoas se ajudam, ninguém tenta atropelar ninguém, todo mundo divide as coisas. E foi nesse espírito que a gente começou a ver aquilo e falou, poxa, como eu gostaria de estar junto com essas pessoas, fazer parte dessa organização. E aí a gente volta de Dallas, eu volto para Portugal, e na sequência tem o lockdown e Covid e tudo mais, né? Sim. Eu tive a oportunidade de, estando em Portugal, né, me aproximar da operação de Portugal. A Keller Williams tem uma operação em Portugal de 7 anos de existência. Começou com 40 corretores, hoje tem 3 mil corretores em Portugal. São 30 escritórios, a gente chama de market centers, né, porque a gente entende que os negócios acontecem dentro dos nossos escritórios. E eles, no ano passado, venderam 1,6 bilhão, né? Então, é um valor bastante expressivo para um país não tão grande, né? Um país com 10 milhões de pessoas. Uhum. E conseguir ir lá conhecer desde corretores até os compradores das franquias, o dono da franquia regional, né? O master franqueador regional, e realmente a disseminação de ideias como é mais importante você servir os outros do que tentar vender alguma coisa, e vários princípios que não são novos, nem, né? Acho que o Gary Keller, que é o dono da franquia mundialmente, ele teve a inteligência de aproveitar o conhecimento que já existe no mundo há séculos, ou talvez até milênios, né? E juntar tudo isso dentro de modelos e sistemas. E de fazer realmente uma coisa interessante, que é empoderar os corretores no sentido de treiná-los, não de treiná-los, mas de capacitá-los a serem melhores profissionais. E com isso fazer com que o cliente seja o maior beneficiário desse trabalho todo. Uhum. E a gente entendeu que, mais do que um negócio, era uma oportunidade da gente reinventar um setor no Brasil, que conheço já de algum tempo, e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E aí, quando você junta um propósito com alguma coisa interessante, com um networking fabuloso, com uma rede mundial, e a gente, né, uma coisa bastante interessante no processo deles, né, eles falam que eles não vendem franquias, mas eles selecionam pessoas com aptidão e capacidade para tocar o desenvolvimento do negócio, porque precisa ter um mindset, uma cabeça de resiliência, não tem nada fácil, né, César? Uhum. E, e o processo de encontrar as pessoas para abrirem os escritórios é exatamente o mesmo, né? Então começa com uma análise psicológica, entendendo o passado da pessoa, né? As pessoas que erraram são as pessoas mais capacitadas para fazer alguma coisa nova, né? Porque as Sim. que nunca erraram talvez não tenham identificado os erros, né? Sim. E a gente vem com essa cabeça. A gente assinou o contrato com a Keller Williams no começo de 2022, não temos nenhum ano de operação. É desafiante trazer uma coisa nova. Todo mundo pergunta, mas, poxa, o que você ganha com isso? Qual o seu benefício? Né? E de verdade, o nosso benefício é a longo prazo na criação de um networking, de uma rede forte e que gere benefícios para todos os envolvidos. Né? Ela tem uma concepção de negócio completamente diferente de qualquer outra. Ah, mas tem outras redes de franquia? Tem. A única coisa que nós somos iguais é a metodologia de expansão através de franquias. Mas o restante do processo, da gestão do escritório, do desenvolvimento humano, é bastante diferente, né? E eu acho que, independente do que vai acontecer nos próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente está olhando para 20 anos, entendeu? Para 30 anos. Uhum. E o Brasil, depois de eu morar 5 anos na Europa, é uma diferença absurda em termos de oportunidade e de capacidade de geração de dinheiro, né? A Europa é um mundo consolidado, né? Você tem as suas relações, você tem os seus networks, você pode fazer algumas coisas de um lado e de outro,
E aqui não, aqui está tudo por fazer, né? Eu acho Uhum. que para quem gosta de empreender, para quem tem vontade de fazer alguma coisa diferente, o Brasil é um prato cheio, né? Então, E assim, ainda que no curto prazo tenha algumas dificuldades, que talvez o empresário olhasse e visse que não, pode não ser o melhor momento para investir no Brasil, numa visão mais longo prazo, as oportunidades são muito maiores, né? a minha cabeça hoje, né, César, obviamente, né, na parte do processo, a primeira parte do processo de abrir uma, uma loja, um market center da Keller Williams, né, e de ser o regional da Keller Williams aqui no estado de São Paulo, foi uma missão que é, olha, você sozinho, você não vai tocar nada, né? A gente não vende e não coloca um regional se ele não tiver a capacidade de juntar um grupo por trás dele para suportar os desafios e os investimentos. E a mesma coisa de um franqueado, né? Se alguém chegar aqui, quanto custa? Não funciona assim, né? Uhum, Porque se você não conseguir voltar lá na sua região, né? Porque a gente entende que o mercado imobiliário é um mercado muito regional, muito local, né? uhum, E se você for ver, né, as pessoas que têm mais sucesso, elas trabalham naquela região a vida inteira, criam uma reputação, criam um negócio, conhecem as pessoas, né? Então, se você não tiver a capacidade de juntar 4, 5 pessoas que te apoiem nessa empreitada na sua região, onde você quer abrir o seu negócio, não adianta, porque o nosso negócio é um negócio de escala, com margem pequena de rentabilidade, né? Então, uhum, os nossos escritórios, eles buscam ter alguma coisa como 100 corretores em cada um dos escritórios, né? E aí eu voltei para o Brasil e conversei com 10 pessoas. Das 10 pessoas que eu conversei, 7 se interessaram em estar comigo nesse desafio. Então, assim, eu montei meio que um mastermind de pessoas que nunca se viram na vida, pessoas completamente diferentes, onde o único ponto comum era eu e meu irmão, né? A gente conhecia as pessoas. E foi muito interessante, porque só esse processo já foi muito rico em termos de trazer pessoas que não se conheciam de áreas diferentes, todas pessoas muito inteligentes, muito bem-sucedidas em bons não vou dizer assim, como é que eu vou dizer, representando empresas boas ou donos de empresas, né? Então, a gente começou com essas pessoas e hoje a gente já está aqui, a gente deve fechar o ano com mais ou menos umas 120 pessoas envolvidas conosco, né? Na montagem, treinamento, né? Conhecemos muitas pessoas. Ontem estava conversando com a minha mãe à noite, que quando eu estou aqui no Brasil, fico na casa dela, né? uhum. E falando, poxa, mãe, esse ano aqui é um ano completamente diferente. Quantas pessoas novas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu fiz contatos e que hoje fazem parte do meu dia a dia, né? Então, é, às vezes a nossa, como que eu vou dizer, né? Aquilo que a gente recebe de volta não é só dinheiro, né, César? E tem, assim, uma questão bastante interessante dessa criação e de encontrar pessoas com sonhos, com vontades de melhorar, de aprender, de servir melhor, né, aos clientes, né, de realmente, né, eu desde pequeno, né, com 5 anos de idade eu já frequentava imobiliária e sempre foi essa conversa, o cliente não dá valor para o corretor. O Uhum. cliente não dá valor para o corretor ou o corretor não dá valor para o cliente, né? E eu acho que à medida que você dá valor para as pessoas, você recebe valor de volta, né? Então a gente vem e todos os modelos e sistemas e os treinamentos e a gente vai editar um livro aqui que é o The Millionaire Real Estate Agent, que é um dos livros best-sellers do mercado americano de, de venda de imóveis, onde a modelagem do trabalho está sempre focada nas pessoas e não na pessoa que executa o trabalho, né? Então, é um modelo realmente bastante escalável, né? Mas que precisa encontrar as pessoas certas, né? E esse é o nosso maior desafio. E a gente está bastante confiante que, apesar das turbulências, o Brasil continua sendo um país sensacional para qualquer tipo de investimento. Uhum. E aí, os planos de vocês, vocês vão ser os responsáveis por expandir para todo o Brasil? Como que vai funcionar esse processo? Olha, o nosso contrato é para o estado de São Paulo, né? Eu não vou abrir nenhum market center fora do estado de São Paulo, mas eu tenho conversado com as pessoas que se interessam e faço uma espécie de pré-seleção e aí encaminho eles para os americanos, né? Então já tem Uhum. alguns estados que conversaram comigo e já coloquei
em contato com os americanos. A gente tem uma questão brasileira cultural que complica um pouco o fato, é que 99,9% das pessoas não falam inglês, né? Uhum. E, e a Keller Williams, ela realmente exige que quem tenha uma relação direta com elas fale e entenda, não precisa ser um profissional falando inglês, nem precisa ser um nativo, mas tem Precisa que saber se entender, comunicar. tem que ser claro, precisa saber se comunicar, não dá para ter um intérprete para você discutir um negócio, né? Em termos de, E isso também, em termos pode falar. de estrutura que eles dão para o franqueado abrir, como que funciona esse processo? Olha, eles de verdade te treinam em tudo aquilo que eles têm disponíveis, né? A gente tem talvez uma das grandes diferenças em relação às outras franqueadas mundiais, né? É que em 2015 a Keller Williams tomou uma decisão que hoje é histórica de não ser mais usuária de tecnologia, mas sim ser proprietária de tecnologia e investiu $500 milhão no desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que inicialmente ia funcionar só para Estados Unidos e Canadá e que hoje está no mundo inteiro. Ela já fala em mais de 30 línguas, né? E essa plataforma, hoje nós somos parceiros na vertente imobiliária com Facebook e Google mundiais, então a gente tem canais de mídia alternativo, a gente tem pacotes de marketing completamente diferenciados na geração de leads, que é hoje um dos grandes desafios dos corretores, né? E essa plataforma, ela meio que é praticamente a tradução do livro em termos de sistema, né? Então, os sistemas são todos muito fáceis, desculpa, não são fáceis, são todos muito simples, né? De você entender e não tão fáceis de aplicar, né? Mas o tempo inteiro tudo é muito prático, né? O que a gente fala para as pessoas que mais do que você ler um livro é você aplicar aquilo que você aprendeu naquele livro na sequência, né? Que é o que vai ter valor. Então a gente trabalha muito a mudança de mindset, de pensamento das pessoas, né? De se colocar no lugar dos outros, de entender as necessidades antes de sair para mostrar um imóvel, né? Quer dizer, assim, a gente sabe que a cultura do corretor normalmente a ansiedade pela venda faz com que ele recebe um cliente, ele nem faz uma pergunta e já vai mostrar o imóvel pelo qual o cliente questionou ele. E talvez essa não seja a melhor prática, né? Então a gente traz melhores práticas, né? A nossa metodologia hoje ela é testada há 40 anos, né? Então ela funciona. Ela foi baseada na história de centenas de corretores que tiveram muito sucesso, né? E no entendimento de quais eram as mesmas atividades que todos eles faziam e gerando modelos e sistemas para as pessoas trabalharem, né? Então, eles dão um suporte, o suporte é todo de treinamento. Para você ter uma ideia, eu tenho 4 calls semanais com eles, onde a gente ouve as experiências de pessoas que tiveram sucesso, contando como elas fazem, treinamentos. Hoje, o mundo inteiro também, né? Você vê, a gente tem hoje 5 regiões muito fortes: a Turquia, a França, Uhum. Portugal, México e Espanha, que cresceram muito, né? A operação da França, acho que tem 3 anos, já está com quase 60 escritórios, já expandiu para a Suíça. Então, a gente fala muito que cada posição, né, que cada posição dentro do escritório tem o seu job description, a descrição do seu trabalho muito focada, e que 20% das nossas atividades geram 80% dos nossos resultados, né? Então, o que a gente tenta é fazer com que cada executivo, cada pessoa, foque naquilo que realmente dá resultado para ela. E, Uhum. no meu caso, é encontrar pessoas com perfil de desenvolvedor, de empreendedor, que gostem de pessoas, que queiram criar um negócio grande, né, que tenham vontade, porque às vezes falam, eu gosto do mercado imobiliário, mas eu quero ter uma boutique. Não, nosso negócio, ele vai ter boutiques dentro dele, né, porque ele é um Uhum. negócio que permite negócios dentro dele, né. Na nossa estrutura hoje, pequenas imobiliárias se juntam a nós, tem um ganho de tecnologia, de modelagem, de treinamento, porque o treinamento nas empresas imobiliárias, infelizmente, ele é muito cru, muito inicial, né?
e a Keller Williams, em 2017, foi reconhecida como a melhor empresa de treinamento nos Estados Unidos, de todas as áreas, industriais, serviço, banco, né? E ela foca muito nisso, no desenvolvimento das lideranças, de como se relacionar com as pessoas e no desenvolvimento do corretor como um líder, né? A ideia é que um corretor possa vir para a Keller Williams e aprender a criar o seu próprio negócio. Uhum. E quando ele cria o seu próprio negócio, ele permanece dentro da Keller Williams, mas ele pode ter várias pessoas embaixo dele, ele pode realmente montar um business dentro de um business, né? Mas E nós simplesmente somos o suporte de tudo isso. e aí, como você disse, as margens são até muito reduzidas, porque a distribuição dos lucros é grande para essas pessoas também. Mas em termos de investimento, tem como dimensionar do investimento que vocês fizeram para iniciar na área de São Paulo? Olha, a gente é impedido de falar sobre valores, né, Cesar, mas eu diria o seguinte, que o maior investimento é o investimento de aprendizado, de tempo, né, de Uhum, desenvolvimento. Em termos financeiros, não é nada. A gente estima que em São Paulo, né, numa cidade boa, com alguma coisa em volta entre licença e abertura e 3, 4 meses para suportar, né? Porque você tem que, no final a nossa grande preocupação não é vender uma franquia, é fazer com que cada escritório que abra seja lucrativo e sustentável. Então, dentro do modelo, quando a gente dá o treinamento para as pessoas, o primeiro ponto dos itens do fundamento econômico é não gaste sem receita. Então, uhum, você pode começar a franquia na garagem, né? Porque para você começar a franquia, o que você precisa é atrair os corretores da sua região e vender para eles, né? E mostrar para eles o que você pode aumentar a produtividade deles, né? O nosso foco é em produtividade e lucratividade. Então, se eu tenho uma pessoa que usualmente vende 3 imóveis por ano, 4 imóveis por ano, o nosso objetivo é pegar essa pessoa e no ano seguinte dobrar o número de vendas dela, e no outro ano dobrar de novo, uhum, né? E aí vai até o limite dela e a capacidade dela mesmo crescer o seu negócio. Então, o investimento não é grande, eu estimo que em torno de 300, 400 mil reais você abre uma operação dessa. Mas mais importante do que a capacidade do dinheiro é a sua influência na região onde você vai abrir, né? uhum. E se você não Especificamente no, for influente, especificamente no você mercado não. imobiliário ou alguém de outra área eventualmente poderia investir? Olha só, César, o mercado imobiliário é um mercado de relacionamento, né? Uhum, Os melhores vendedores são aqueles que conhecem mais pessoas, que se relacionam em vários locais, né? Meu pai foi o dono fundador da nossa empresa, que chamava Frema, e ele uhum, foi presidente do Rotary, e ele participava de todas as atividades. Quando eu estava na escola, ele foi o tesoureiro da Associação de Pais e Mestres. Então, assim, se eu não gosto de falar com pessoas, eu nunca vou ser um bom corretor, né? uhum, Agora, se eu sou um executivo que acabei de me aposentar de uma grande empresa, tenho um networking sensacional, não sei o que lá, e entro nesse negócio, eu vou ser um excelente corretor. uhum, Porque primeiro, porque os skills que você precisa aprender em termos de valor, que é entender um pouco o mercado, são coisas que são simples, né? uhum, E que a gente, como o produto final é um produto que a gente vive ele, não tem uma grande dificuldade de entendimento, né? Porque o que você precisa entender é a lei da oferta e da procura, né? É entender as tendências do mercado, é entender a evolução da população, a uhum, tendência da família. Então, assim, uma pessoa que tenha a capacidade desse entendimento e que seja influente e consiga trazer outras, ela vai se relacionar e vai gerar negócios, né? Tanto que a gente sabe que existem milhões de negócios informais com pessoas que nem praticam a corretagem profissionalmente, né? uhum. Então, eu até digo para você o seguinte: em Portugal, são 31 escritórios. Desses 31 escritórios, ninguém que é dono do escritório veio do mercado imobiliário. Todos eles eram executivos que saíram de outras áreas ou que já tinham tido outros negócios, porque o nosso modelo de franquia ele ajuda a pessoa do zero até 100, 200 corretores, né? Então, se você quiser abrir uma franquia, César, é simples. Mas será que vale mais abrir a franquia ou ser um corretor? Não é? Porque Aí depende do tamanho do seu sonho, aham. Mas né?
Tudo bem, Ah, pois. olha só, Que a marca distribui muito, boa parte dos lucros, né? Então, às vezes, ah, é, o risco, o retorno para o risco de você ser um franqueado, às vezes não compensa de você ser um corretor. olha, é engraçado isso, né? O Gary Keller fala que a coisa que ele mais gosta de fazer é estudar e ensinar. Então depende do que realmente para você é mais interessante, né? Sem dúvida nenhuma, dentro da nossa estrutura, o corretor é a pessoa mais importante, né? Uhum, E esse é o maior diferencial, né? Porque se você for ver, né, o mercado imobiliário nacional, e não só nacional, no mundo inteiro, a pessoa, o nome das empresas normalmente leva o sobrenome do dono, né? Então, as empresas têm isso, né? Então, a pessoa mais importante numa operação imobiliária costumava ser o dono do negócio, né? O proprietário, o corretor que cresceu e criou, né? Aqui em São Paulo temos vários, né? Empresas do mesmo jeito que no Rio, né? uhum, E quando você coloca o que a gente fala para o corretor a pessoa mais importante é você. E uhum, quando você diz isso para ele, você coloca ele num outro patamar, porque é o seguinte, o Peter Drucker já falou, né, em 1980, quando eu estava ainda na faculdade, ele falou que as décadas seguintes seriam as décadas da reputação e não do marketing. Agora, uhum, como é que eu crio reputação? Fazendo as coisas certas, né? Porque eu posso ter uma reputação positiva ou negativa. A hora que eu falo para o corretor que o cara mais importante na operação é ele, e que nas placas o nome é dele, o telefone é dele, e que no nosso sistema todos os contatos que ele cadastrar, ninguém tem acesso, apenas ele, eu transformei ele num business. uhum. E, e aí ele começa a pensar diferente, porque ele fala assim, poxa, se eu fizer alguma coisa que não seja correta, se eu não fizer o meu melhor todos os dias, eu não vou conseguir crescer nesse mercado. É como se Porque cada um agora fosse um franqueado também, né? Exatamente. Hum, Porque antes eu estava atrás de uma bandeira e a bandeira me dava a reputação dela. E agora é a minha reputação que vai criar a reputação da bandeira. Então a gente inverte um pouco o negócio. E aí a importância de, na hora de trazer as pessoas com a gente realmente avaliar os princípios e bater muito no negócio da filosofia ganha-ganha, do cliente em primeiro lugar, de ser honesto acima de tudo, de trabalhar em equipe. Quer dizer, princípios universais de convivência humana, né? Que nada mais é do sim. que isso, né? Trazer para a vida das pessoas e falar o seguinte: olha, se coloque no lugar do seu cliente, entenda o que ele precisa, entenda a capacidade dele antes de mostrar qualquer coisa. Então a gente vai lá e vai desenvolvendo através disso uma mudança na cabeça das pessoas, né? E a adesão por parte dos corretores que estão vindo, né, no primeiro momento é ressabiado, por quê? Porque a gente chega a entregar para o corretor, depois de um determinado valor que ele devolve para o market center, praticamente a comissão inteira. Uhum. Você fala assim, poxa, mas o que que vocês ganham com isso? A gente ganha que você vai trazer mais pessoas, nós vamos fazer mais negócios, nós vamos escalar mais, vamos ser mais influentes e todos nós vamos crescer juntos. Sim. E, bom, para finalizar, que daqui a pouco o Zoom vai cortar a nossa ligação. Você falou da projeção do corretor que vende 3, passar a vender 6, depois ir dobrando. Projeção de crescimento de vocês também é dobrar ano a ano? Como é que vocês veem esse mercado de São Paulo, especificamente, que está... Olha, a minha visão de longo prazo é ter 200 escritórios no estado de São Paulo, Cesar. Uhum, A gente tem um nesse momento. E a uhum, ideia no final do ano que vem é a gente ter pelo menos de 6 a 9. tá? E a ideia é que a gente sabe que a nossa curva é meio exponencial, porque eu diria que um dos grandes valores é a rede, e a rede, conforme ela vai se criando, ela vai agregando mais valor, né? Uhum, Então, eu acho que a gente vai, os primeiros 2, 3 anos não vão ser talvez o crescimento mais rápido, mas a gente espera que depois que a gente tem aí 10, 15 escritórios funcionando, a coisa pegue uma dimensão interessante. e aí, todos esses escritórios de São Paulo vão estar ligados a vocês, que são os franqueados master, digamos assim, de São Paulo. Isso, Tá, exato. entendi. Tá. Isso, estado de São Paulo ou cidade? Todo Isso estado. está de São Paulo. Legal. Tá, 200 escritórios. Isso, a meta de chegar a 200, você imagina em quanto tempo? Eu imagino em 10 anos. 10 anos. E com quantos corretores?
20 mil. 20 mil, legal. Tá ótimo. A reportagem, como eu disse, é sobre as perspectivas do setor imobiliário. Conversei e nós ouvimos muitos advogados, porque o veículo é muito voltado para o setor jurídico. Então, ouvi falar muito, dois advogados especificamente me falaram bastante de tokenização, de venda não mais da propriedade, mas de tokens da propriedade, uma questão que um disse que a CVM ainda tem que regular, o outro disse que a CVM é melhor regular só depois para não interromper muito esse processo. Não sei se vocês já observam alguma coisa nesse sentido nos negócios que têm feito, de gente querendo pagar com criptomoeda ou de vendedores querendo vender tokens da propriedade. Ainda não. Olha, a gente até tem um grupo mundial discutindo esse assunto. Esse assunto é novo no mundo inteiro, né? Uhum, E então, assim, eu participei dos últimos 5 Web Summits lá em Lisboa e uhum, conheci até uma empresa de Singapura que vendia metro quadrado, só que os imóveis eram comprados para renda, tal. A legislação dos países, ela influencia demais na velocidade dessa questão de token, de cripto, né? E a uhum, gente teve recentemente aí um problema grande com o NFT. Então, é uma área nebulosa. A gente está focando ainda no mercado tradicional e as pessoas pagam com TED, com Pix, né, com sim, dinheiro mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Você pode ser uma indústria muito interessante, você poder comprar pedaços pequenos, obviamente isso só vai valer para em termos de investimento, né? Você não vai poder morar em 1 metro quadrado, então a gente entende ainda que a grande parte do mercado ainda é de moradia, ainda é para família, né? uhum, Mas são coisas que a gente está observando, né? E a vantagem de você estar dentro de uma rede, de uma franquia que nem a nossa, é que eu não preciso dedicar muito tempo a isso, porque está cheio de gente lá nos Estados Unidos dedicando tempo a isso, né? Então, à sim, medida que as coisas vão avançando, eu vou recebendo as informações já meio que filtradas, né? É como desenvolvimento de software. A minha vida inteira sendo dono imobiliário, isso era um dos grandes, vamos dizer assim, desafios, né? Hoje eu não preciso mais me preocupar com isso, eu só tenho que relatar qualquer coisa que eu tenha de ideia, mandar para eles, vão colocar lá, vão avaliar o que, que é bacana. Se é eu tinha um antigo cliente, foi um grande mentor meu, que ele falava assim: em contrato a gente não mexe, mas se o cliente tiver alguma coisa para fazer num contrato que seja bom o suficiente para a gente colocar no nosso contrato e valer para todos os próximos negócios que a gente fizer, a gente vai avaliar. sim. Né? Então, é nesse espírito, né, de ser bom para todo mundo, né? Legal. E a minha ideia é usar a iniciativa de vocês para mostrar realmente como o mercado brasileiro, apesar de todas as dificuldades que teve em anos recentes, esse ano especialmente, as incertezas para o próximo ano, se você olhar por um prazo um pouquinho além de 1 ou 2 anos, continua sendo promissor, continua sendo um país com tantas coisas a serem construídas, a serem feitas, né? Até a comparação que você fez com o que você observou em Portugal, acho que também pode ser interessante para dar uma dimensão disso. Então, pretendo usar como exemplo. Uma reportagem nunca não é um texto imenso, então talvez Claro. seja uma coisa que vai ter um exemplo ali, vou tentar dar um destaque o melhor possível, mas assim que estiver pronto e for publicado, eu envio para você também, Tá e bom, César. qualquer Foi dúvida, um volto a entrar em prazer. contato. Prazer conversar com você e te conhecer Tá também. bom. Depois você me manda a gravação da entrevista, que também a gente Ah, usa, corta uns tá ótimo. pedacinhos, usa na rede social, tal. Tá ótimo, mando sim, pode deixar. E já Tá vai ficar bom? pronto agora, eu mando para o seu e-mail, provavelmente vai ser um Meu link, e-mail. porque deve ficar pesado e Tá vai ter que bom? baixar, tá bom? Tá bom. Obrigado Foi um então. prazer, viu? Prazer, Zé Obrigado, Roberto. viu? Boa sorte e bom Sucesso, bom dia. fim de semana aí. Obrigado para você também. Tchau. Tchau.